Oi, boa noite, Aaron. Tá me ouvindo? Só para confirmar se está tudo certo. Agora estou. Joia. Como é que se pronuncia o teu nome? É Aaron mesmo? Aaron, é um nome novo esse. Isso. O Aaron, eu estou dando um tempinho para a gente aguardar mais alunos. Porque dia de semana é mais corrido, horário das 7, então, até, né, a pessoa se organizar, chegar, enfim. Pode pegar um cafezinho, pega uma água, que a gente daqui a pouco dá início. Ótimo. Matheus, seja bem-vindo, Matheus. Que bom tê-los aqui, principalmente para a gente falar sobre tempo. Hoje, tempo realmente é algo muito valioso e a gente precisa saber administrá-lo de uma maneira super rica, né? Vou dar mais uns 5 minutinhos. Podem pegar o cafezinho, pegar a água, ir no banheiro, para a gente depois começar. Eu queria liberar aqui. Deixa eu ver se eu consigo liberar para chegar na reunião sem precisar. Anotações, opções de reunião. Configurações, vamos ver se é aqui. Não. Vamos ver se alguém no grupo respondeu alguma coisa. Se não, daqui a pouco a gente dá início. Coloquei no fórum para vocês participar, colocando quais são as expectativas que vocês têm com relação ao curso. Enquanto a gente aguarda esses minutinhos, vocês gostariam de compartilhar comigo? O que motivou vocês a se inscreverem nesse curso sobre tempo? Se quiser escrever no chat, se quiser escreverem, abrir o microfone e falar. Com esses tempos novos, né, de tecnologia, a gente tem que se adaptar a usar mais esses meios digitais. Até para mim já direcionar um pouco, né? Como estamos com menos pessoas, podemos, né, direcionar e ajudá-los também. Mais específico. Vamos ver aqui. Muita distração. Acaba me atrapalhando nessa parte. Acho importante, tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Realmente, uma das coisas que eu vou colocar aqui é os ladrões do tempo, né, que a gente tem, e de fato acabam atrapalhando bastante.
o nosso dia a dia. Hoje em dia a gente tem, com a tecnologia, muitas coisas que acabam no nosso contexto prendendo a nossa atenção, e isso acaba com certeza tomando o nosso tempo, e muitas vezes a gente tem aquela sensação de que o tempo passou e a gente não conseguiu, né, dar conta. Joia! Ó, o Vitor já está entrando. Vitor, seja bem-vindo. A gente deu um tempinho aqui para aguardar mais pessoas chegarem. Eu sou um pouquinho chata com horário. Mas eu entendo que esse horário das 7 é um horário realmente mais complicadinho, né? Até se sair do trabalho, às vezes ir para casa, ou às vezes ir para a faculdade. Boa noite, Vitor. Então, nosso curso vai até às 9 e eu vou dar início. Ó, Juliano. Opa, a galera já está entrando, ó. Juliano, seja bem-vindo também ao nosso curso. A gente estava dando um tempinho só, aguardando mais pessoas chegarem, para a gente poder, né, aproveitar o máximo desse curso e poder, com certeza, aplicá-lo no nosso dia a dia, que essa é a parte que mais vale a pena, né? É realmente a gente conseguir extrair algum conhecimento de um curso e colocá-lo no nosso contexto, inseri-lo na nossa rotina, porque senão foi mais informações que a gente pegou e não transformou em conhecimento. E a gente precisa transformá-las em conhecimento, né? Colocá-las na nossa vida. Então, deixa eu ver se mais alguém aqui no grupo respondeu. Senão a gente já vai começar. Então, vamos lá. Vou compartilhar a tela com vocês. Esse material que eu vou estar mostrando para vocês, ele vai estar disponibilizado em formato de apostila no portal que vocês têm acesso lá da SATIC, tá? Só para dar um suporte, na verdade, eu até coloquei mais conteúdo no próprio slide para já servir como apostila para vocês. Então, vamos lá. Vou abrir aqui o material para a gente já começar a falar sobre tempo. Tempo que é tão importante para a nossa vida e a gente não pode deixar que esse tempo não seja aproveitado e de uma maneira produtiva para a gente. Vamos lá. Eu gosto muito que a gente faça em formato até de conversa. Então, se vocês quiserem estar encaminhando ou até estar chamando no microfone para a gente estar falando, explicando algum termo ou fazendo compartilhando alguma coisa, eu gostaria que vocês já aproveitassem ou no chat, né, ou aqui para a gente estar falando um pouquinho, então, sobre o conteúdo que eu vou estar trazendo para vocês, certo?
Fiquem à vontade para estar compartilhando comigo suas dúvidas, complementar, às vezes, algum material que eu vou estar, né, colocando, ou às vezes algum exemplo para a gente estar trabalhando. Aqui. Então, vamos lá. Qual o objetivo que a gente tem em querer ter mais tempo, né? Em querer ter mais tempo. Vou fazer uma seguinte reflexão com vocês. Se esse mês, tivéssemos, né? Se a gente tivesse 32 dias, o que vocês fariam no 32º dia? Esse dia seria um dia só para vocês, um dia de folga. O que você faria? O que vem de imediato que você faria nesse dia que não estava previsto e que você vai ter um tempo sobrando? O que você escolheria fazer? Isso é uma reflexão que a gente pensa assim, ó, qual é o objetivo quando eu penso em ter mais tempo? Porque hoje a gente fala muito, né? Ah, eu não tenho tempo, ai, tá corrido, não consigo fazer tudo que eu gostaria. Mas, de fato, o que eu gostaria de fazer se, de fato, eu tivesse mais tempo? Então, isso é uma reflexão que eu já deixo para vocês sobre ter mais tempo. O que eu faria nesse tempo, né? Hoje, ó, estamos vivendo em um mundo ditado por um ritmo cada vez mais acelerado. Acelerado porque, assim, ó, é tudo para ontem, né? É tudo para ontem, eles querem material para ontem, relatório para ontem, e parece que a gente não avança, a gente não dá conta. Hoje, nas redes sociais, tem muito isso. Se a pessoa deixa 2 dias sem postar, parece que aquilo já está abandonado, né? Porque a gente não acompanha a era aonde a postagem rápida. Então, assim, a sensação geral é de que alguém ligou as turbinas e fez o tempo correr mais rápido. E isso, às vezes, cansa. É no trabalho, é a pressão por resultados, profissionais hipercompetitivos, né? Menos pessoas fazem mais trabalho, o volume de informação é grande, que chega a assustar. Jornadas cada vez mais longas não são suficientes para dar conta de todas as prioridades que a gente quer e a gente, né, faz questão de ter na nossa vida. Então, realmente é comum escutarmos, né, as expressões que não tenho tempo, e a gente fica pensando assim, tá, mas o que eu posso fazer para ter mais tempo? Né? Acredito que seja uma incógnita que hoje existe em todos, principalmente vocês, né, que estão hoje aqui querendo ver um pouquinho mais sobre essa temática. Qual é a minha proposta, né? É que vocês aprendam a corresponder o tempo que vocês têm com relacionamentos e critérios de importância, de prioridade. Mas qual tempo tu tá falando, Karina? É o nosso tempo livre? Não, quando eu falo em corresponder o tempo, é o tempo que todos nós temos, né? Um dia tem 24 horas. Nesse dia, o que eu faço com o meu tempo? Eu tenho correspondido ele para as minhas prioridades, para o que é importante para mim, meus objetivos? Porque, assim, eu não vim ensinar para vocês colocar na agenda, determinar horários, 1 hora para cada coisa, né? Isso funciona muito bem na teoria, mas na prática vira uma bagunça, né? Porque muitas vezes a gente não consegue calcular o tempo certo. Se surge um imprevisto, a gente não consegue encaixar. Se eu não conseguir fazer uma atividade hoje, eu já jogo essa atividade para amanhã. Então, gerenciar, administrar o meu tempo não significa simplesmente eu determinar a hora para cada coisa. E essa proposta que eu trago para vocês, a gente entender o que de fato na minha vida faz diferença, é importante para que eu aproveite o meu tempo da melhor forma possível. De nada adianta querer gerenciar o seu tempo se você não estiver disposto a estar mudando também a sua vida e substituir velhas manias por novas formas de viver e trabalhar. Por que eu trago isso? Porque muitas vezes eu vou ter que abrir mão de algumas coisas para poder ter outras.
Muitas vezes eu vou ter que me sacrificar, muitas vezes eu vou usar o tempo de uma maneira diferente que eu gostaria de usá-lo. Então, é importante que eu saiba o que é importante para mim estar disposto a fazer essas mudanças. A gente está disposto quando, de fato, a gente sabe o que é prioridade para a gente. Então, antes de mais nada, a gente vai abrir mão das coisas quando aquele tempo realmente quando a gente tem, né, aquela noção de que é importante. Entrou como convidado. Tá. Estava olhando aqui que entrou um alô. Gerenciar seu tempo nada mais é do que a habilidade de se fazer escolhas. Vocês já perceberam que a gente faz escolhas o tempo inteiro? A gente escolhe se a gente vai trabalhar, a gente escolhe se a gente vai estudar. Ah, Karina, mas eu não escolho isso, isso é uma obrigação. Não, é uma obrigação no sentido de que quando você é responsável, comprometido, você realmente vai fazer aquilo. Mas você escolheu, né? Determinado horário, trabalho, determinado curso, determinado horário para fazer o curso. Então, são escolhas que a gente faz. Será que eu estou fazendo escolhas conscientes? A todo tempo você faz escolhas do que é importante para você, do que é urgente e do que é circunstancial, né? O que é importante são as prioridades que eu tenho na minha vida, né? Muitas vezes pode ser saúde, pode ser intelectual, pode ser trabalho, pode ser financeiro, pode ser família. O que é urgente, né? Que eu tenho que fazer e que não pode ficar para depois. E circunstancial é, de fato, o que eu tenho que fazer que eu não posso sair fora, né? Ah, eu tenho meu trabalho, carga horária, eu tenho que fazer um deslocamento, né? Pego trânsito, eu tenho que almoçar, né? Fazer algo nesse sentido. E isso é circunstancial. Então, circunstancial são as coisas que a gente faz e que realmente são, né? Imprescindíveis todo dia de estar fazendo. Mas o importante e urgente, muitas vezes a gente não consegue administrar ou nem entende que de fato isso é na nossa vida. Você sabe o que é importante para você? Porque muitas vezes a gente não para pensar sobre o que de fato é importante. A gente entende que conforme as fases que a gente está passando na vida, a gente vai mudando o nível também de importância das coisas que a gente dá na vida. Determinada idade a gente dá mais importância para o trabalho, outra idade a gente dá mais importância para a qualidade de vida, em algum outro momento a gente vai dar mais importância para a saúde, e muitas vezes, se a gente não tem isso claro para mim, se eu não tenho claro o que é importante, quais são meus objetivos de vida, o que eu quero adquirir, construir, eu acabo muitas vezes perdendo ou ocupando o meu tempo com coisas que não vão me levar a lugar nenhum. E isso muitas vezes acontece por falta de clareza do que é importante para mim. Suas escolhas, nossas escolhas, levam a ações para estar atingindo nossos sonhos, né? Se hoje eu trabalho por algum motivo, né? Seja para meu sustento, seja para uma reserva financeira. Se eu faço um curso, um estudo, é porque eu tenho algo a mais com isso. E é para isso que a gente vive e que a gente faz uso do tempo, né? Para a gente sonhar e realizar. Então, o tempo que a gente acaba ocupando no nosso dia, preenchendo nossa semana, é para a gente estar sonhando e realizando. Só que se a gente não tem clareza disso, muitas vezes a gente não vai chegar a lugar nenhum. Muitas pessoas confundem o seu tempo pessoal com o seu tempo de trabalho. E aí vira uma bagunça. Pegamos um exemplo de um senhor há quase 50 anos, trabalhando de segunda a sábado e, eventualmente, com reuniões aos domingos. A saúde dele começou a cobrar.
fora o colesterol, pressão alta, diversos problemas de coluna, dificuldades para dormir. Essa pessoa gerou um crescimento invejável. Expandiu a operação para alguns países, ganhou milhões do processo, mas não tinha vitalidade e até alegria de aproveitar o que conquistou. Do que adiantou todo o tempo que ele se dedicou a isso, se hoje ele não pode, né, aproveitar as conquistas que ele obteve? A menos que fazia parte, né, do plano dele, estava consciente de que essa dedicação ao extremo com o trabalho, né, sacrificar outras esferas da vida dele, chegaria a essa finalidade, né, chegaria a esse fim, onde ele não teria saúde suficiente e que ele estava disposto a se sacrificar por isso. Mas muitas vezes não é o que acontece. Muitas vezes a gente chega em um determinado ponto e fica pensando o que eu estou fazendo da minha vida. No que eu estou ocupando o meu tempo que de fato vale a pena para mim, que de fato me proporciona prazer, satisfação, realização, bem-estar. Um outro exemplo. Um jovem de 50 anos de idade, ele dizia que tinha chegado a esta idade tão rápido e que não havia tido tempo de viver as coisas que ele queria ter vivido. Ele se sentia realmente mal por isso. Sempre me disseram que depois dos 18 anos, o tempo voa. Na época, eu não tinha reparado muito nisso, mas depois de todos os problemas e acertos que vivi, posso afirmar que isso é verdade. O tempo passa rápido demais e não nos damos conta disso, mas somos especialistas em olhar para trás e reclamar da rapidez com que tudo aconteceu. E aí, vocês têm essa sensação de que o tempo de vocês também passa rápido e vocês não conseguem aproveitar do jeito que vocês precisam? A gente tem aquela ideia de que, enquanto a gente é criança, o tempo ele é mais parado, ele demora a passar. E a partir do momento que a gente começa a trabalhar, tudo voa, né? Muito dessa sensação, ela realmente faz sentido, porque quando estamos no ritmo de trabalho, a gente começa a ligar muito no automático e a gente não se encontra mais no momento presente. A gente simplesmente entra em modo operante de realizar as coisas e não estamos conscientes das coisas que estamos vivendo no momento. E por estar no piloto automático, a sensação é de que a gente não viveu, tipo, passou, voou a semana, voou o mês, já está no final do ano, e eu não sei o que eu fiz. Porque muitas vezes a gente não está presente nos momentos, a gente não está presente no aqui e agora, a gente não está vivendo o tempo que está passando nesse minuto. A gente simplesmente está no piloto automático. Por que acontece isso, Karina? Uma das principais funções do nosso cérebro é a sobrevivência. E em função disso, o nosso cérebro busca sempre poupar energia. Poupar energia faz com que o cérebro busque automatizar coisas que a gente faz repetidamente. Então, o ato de dirigir, tomar banho, comer, se vestir, tudo isso ele repete de forma automática. Então, o nosso cérebro ele não pensa mais sobre isso. Ele simplesmente faz, ele simplesmente executa. E isso acontece com vários padrões, padrões de relacionamento, padrões de pensar, padrões em se comportar. Tudo isso o nosso cérebro só repete. E repetindo, não faz com que a gente tenha consciência daquilo que a gente está fazendo na hora. E por isso vem a sensação de que passou e eu não me ative, né? Eu não senti ele passar. Gente, se vocês quiserem fazer comentários, se quiserem colocar
no chat ou abrir aqui o microfone. Fiquem à vontade para a gente interagir, tá? Se vocês quiserem pontuar alguma coisa, aproveitem para a gente falar sobre isso. Essa sensação é porque utilizamos o tempo de forma inadequada, né? Afinal de contas, como administrar o tempo? O que eu preciso fazer para administrar o meu tempo? É isso que vocês buscam aqui, né? Não podemos administrar o tempo. O tempo não para e ele anda sempre à razão de 60 segundos por minuto, 60 minutos por hora e 24 horas por dia. A gente não consegue parar o tempo, a gente não consegue diminuir o ritmo que ele anda, a gente não consegue prolongar, né? Então, a gente não consegue ter controle sobre o tempo, porque o tempo é algo convencional, né? É estipulado. Então, a gente não mexe nele. Então, só para entender, o relógio é absoluto. Ele é uma convenção, o dia tem 24 horas, não importa o que eu faça, o tempo vai passar e o meu dia vai acabar e vai começar outro, né? Tempo é relativo. É o tempo que eu dedico às coisas. Tempo para qual quero fazer alguma coisa importante. A princípio, toda essa introdução que eu faço nessa aula hoje é para vocês ampliarem uma reflexão sobre a maneira como vocês têm utilizado o tempo de vocês. Tem várias coisas que a gente vai conversar no decorrer das 4 aulas, mas hoje eu quero trazer uma reflexão sobre, de fato, o que significa o tempo e como as pessoas podem utilizá-lo, né? Então, é o tempo, né, que eu dedico às coisas. O relógio, o horário, é algo que faz parte do dia, né? Agora, como eu utilizo esse dia? A única coisa possível de se administrar são as ações e os eventos que acontecem no tempo, como reuniões, tarefas profissionais, festas, viagens, lazer, paixões, leituras e uma série de outras situações que a gente insere dentro do dia, dentro da convenção de uma hora, de uma semana, de um mês. Lembre-se, todos temos a mesma quantidade de horas para usar. Ele é igual para mim, para você e para qualquer pessoa no mundo. Diante dessa ótica, em vez de administrarmos o tempo, por que não administrarmos a nossa vida diante do tempo que temos? Porque você pode controlar a si mesmo, certo? Então, vamos ver como seria isso. Administração e gestão pessoal é algo mais complexo do que uma série de dicas, listas de tarefas, agenda, pasta, caderno, software de administrar, porque hoje existem muitos aplicativos, ferramentas, materiais físicos que dizem que vão ajudá-los a administrar o tempo de vocês, mas vocês precisam administrar as coisas que vocês escolhem fazer dentro do tempo que vocês têm. E é isso que eu quero que a gente bata muito na tecla, né? Porque a ideia não é assim, ó, ah, Karina, eu quero aprender a planejar o meu dia, eu quero aprender a colocar dentro da minha semana, dentro da minha agenda, tudo que é importante para mim. Ok, mas a gente vai ver o que realmente é importante, o que é prioridade. Porque não é só estabelecendo o horário que aquilo vai, de fato, fazer acontecer. Se fosse assim, seria muito simples, né? Não somos uma sociedade de robôs, né? Aonde tu marca ali, ó, 8 às 9, das 9 às 10, e vocês conseguem concluir aquilo. Não. Vivemos em busca de algo a mais. Um sonho, um objetivo, uma paixão, uma visão, um ideal. E a gente usa o nosso tempo para a gente chegar nessa finalidade que a gente deseja, que é diferente de pessoa para pessoa. A administração pessoal é viver de forma a conseguir realizar esse algo a mais. E para isso, precisamos ter tempo, né? Precisamos ter tempo para conseguir atingir o que é importante, que às vezes é concluir uma faculdade, às vezes é
levantar uma quantia, uma reserva financeira, às vezes é cuidar da saúde, né? Ter tempo de qualidade, enfim. A gente precisa entender o que de fato é importante para a gente, e para isso a gente precisa do tempo, né? A questão é como estamos utilizando esse nosso tempo. Quando eu não tenho tempo, significa que você se perdeu em si mesmo. Você se perdeu no que é importante para você, no que é prioridade. Você pode estar abraçando muitas coisas, você vai fazendo o que vai aparecendo pela frente. Você não tem clareza do que de fato você quer atingir na sua vida. O quanto você tira de tempo, o quanto você se dedica para aquilo que é importante para você. E muitas vezes, quando acontece isso, começa a comprometer a nossa saúde física e mental. Porque a gente começa a ficar cansado, a gente começa a ficar desanimado, desmotivado. Dependendo do grau que isso avance, começa a sintomatizar no meu corpo e muitas vezes podemos chegar a uma questão de síndrome de Burnout, né? Que muitas vezes é uma sobrecarga de trabalho, muitas vezes é ter escolhido estar num ambiente ou fazendo uma atividade a qual não é o que eu gostaria de estar fazendo, não é importante para mim. E esse desgaste todo está relacionado, sim, a escolhas que eu faço, e essas escolhas não estão dentro da minha roda da vida. Produtividade, né? Quando a gente fala em tempo, em administrar esse tempo, a gente está falando em ser produtivo, em a gente render no nosso horário, em a gente otimizar as coisas que a gente tem para fazer. Então, Christian Barbosa traz que a produtividade é a capacidade que a gente tem de gerar resultados ao mesmo tempo que a gente tem equilíbrio. Sugiro muito vocês terem bastante, né, conteúdo, material desse Christian Barbosa. É uma pessoa que já faz 20 anos que ele trabalha só com produtividade e administração do tempo, tem vários livros lançados. Inclusive, vou passar a indicação de livros para vocês, e o dele é um desses. Então, quando eu tenho produtividade, quando eu produzo de fato, eu tenho aquela sensação de dever cumprido, é quando eu gerei resultado e ao mesmo tempo eu estou me sentindo bem, eu estou tendo um equilíbrio, né, entre produzir e descansar. Hoje, o que impede de eu ter produtividade? Uma das questões que impede de eu ter produtividade é o que vem se chamando de crise de atenção. Não conseguimos mais focar a atenção no que realmente é importante. Porque existe vários fatores que acabam tomando a nossa atenção e a gente acaba não se dando conta disso. Volto a bater na tecla que entramos naquela situação de eu sei o que é importante para mim, eu tenho clareza de onde eu tenho que focar a minha atenção. Uma pesquisa recente traz que os brasileiros ficam, em média, 3h30 nas redes sociais. Vamos pensar num dia com 24 horas, onde você ocupa 8 horas para trabalhar, 8 horas para dormir e sobram 8 horas. Nessas 8 horas que sobra, você se alimenta, faz as refeições, você tem o deslocamento, você tem a parte de higiene pessoal, tomar banho, enfim. E nesse tempo, você ainda fica 3h30 nas redes sociais. Ficar nas redes sociais está de encontro com o meu objetivo de vida? Ele está de encontro com o que eu almejo conquistar na minha vida? Ele hoje agrega, soma para as metas que eu tenho para minha vida?
Depois de um tempo sem pausa, o nosso rendimento cai. Esse fenômeno também é conhecido por ciclo de descanso-atividade básico e faz com que o nosso cérebro mantenha-se concentrado em uma atividade por 90 minutos. Entretanto, após esse tempo, o cérebro fica sobrecarregado e a concentração começa a cair em relação ao período anterior. Essa é a hora de fazer uma pausa para o cérebro criar um novo ciclo de cognição. Ali faltou um R. Isso é um dado científico, né, comprovado já. A cada 90 minutos de foco, de atenção, o nosso cérebro sobrecarrega e ele precisa oxigenar de novo, né? Então, hoje é super indicado que, na questão de atenção, a cada 90 minutos a gente faça uma pausa. Essa pausa não é para ficar nas redes sociais, não é ficar no celular. Essa pausa é tomar um café, ir no banheiro, lavar o rosto, dar uma volta na rua e na padaria, para o nosso cérebro oxigenar e ele zerar e começar de novo, né, o ciclo de descanso, atividade. Tudo que você faz depois desses 90 minutos, o trabalho do teu cérebro não é o mesmo, o teu rendimento cai. E às vezes, se a pessoa, né, fica 4, 6 horas direto trabalhando, só rendeu na primeira 1h30. Depois o rendimento dela é super baixo. Outras coisas que entram na crise de atenção, o que a gente chama de ladrões do tempo, né? O celular hoje é um do que mais acaba tomando o nosso tempo. O celular hoje a gente diz, inclusive, que ele é uma extensão do corpo da pessoa, porque o celular é a única coisa que a pessoa nunca esquece e carrega sempre com ela. Existem as notificações, existem as interrupções, existe tudo que o celular acaba nos tomando. Então, assim, hoje é interessante que a gente faça um bom uso do celular. É claro que tem essas questões negativas, mas também o celular é algo muito positivo na nossa vida, né? Temos que também pontuar tudo que o celular agregou para a nossa vida. Porém, a maneira como utilizamos ele pode comprometer o nosso rendimento e pode comprometer o nosso tempo. Algumas dicas básicas é colocar muitas vezes em modo avião, quando você vai fazer, né, algo que seja importante, alguma reunião, elaborar alguma redação, algum texto, quando você não pode ser interrompido, coloca no modo avião. Vocês sabem que sempre, se for algo urgente, as pessoas vão encontrar vocês. Mas, se vocês estão trabalhando, estudando, a cada notificação que acende a tela do celular, vocês param e vão olhar para ver se é importante ou não. Aquilo ali interrompeu a linha de raciocínio, e quando você voltar para o estudo, ou voltar para o relatório que você estava fazendo, você tem que reler tudo de novo para ver aonde tu parou e ver no que você estava elaborando. Então, temos que tomar cuidado com relação a isso, porque ali você já perde 2, 3 minutos. Imagina essa perda de 2, 3 minutos contando no dia todo. Computador, falta de objetivo nas reuniões, né? Quando entra naquelas reuniões que as pessoas enrolam, que as pessoas começam, mas olha só, né? Boa noite, vamos lá. E balela era um assunto que poderia ser enviado por e-mail. Então, hoje em dia é muito importante que reuniões sejam objetivas, dinâmicas e com rendimento, né? O trânsito, né, é algo que toma muito o nosso tempo, porém a gente pode aproveitar horários de trânsito unindo o útil ao agradável. Eu, por exemplo, baixei um app onde tem e-books, né, que são livros em áudio. Então,
eu coloco no carro quando eu faço viagens mais longas, ou quando, né, às vezes é um tempo que dá para realmente colocar, e fico escutando, então, a leitura de livros pelo carro, né, quando estou em trânsito, aproveito esse período que vou estar em trânsito, né. Falta de planejamento, porque muitas vezes a falta de planejamento faz você perder tempo com várias coisas no seu dia, sem um foco, você se ocupou o dia todo, você está mega cansado e você tem a sensação que você não rendeu nada. Isso é falta de planejamento. E as interrupções? As interrupções hoje é o número 1 dos ladrões do tempo, né? Interrupções é uma ligação, é alguém que entra na sua sala para falar uma coisinha rápida, é uma notificação do celular. Tudo isso interrompe a sua linha de raciocínio, interrompe o foco que você estava dando para o seu trabalho, e isso compromete o seu tempo, porque você tem que começar do início, você tem que, né, resgatar aquela parte que você estava da leitura, do entendimento, da concentração, e lá se vai mais 2, 3 minutos. Então, hoje tem se trabalhado muito com a sugestão de blocos. Em vez de eu determinar uma coisa para cada hora, eu determinar por blocos, né? Porque eu consigo começar e tenho tempo hábil para inserir imprevistos nesse meio e também para começar uma linha de raciocínio e poder concluir. Blocos seriam períodos, né, de 4 horas, período de 3 horas, né? Não horas determinadas, e sim blocos. Até aqui tudo certo, gente? Vamos lá. O que mais que derruba a nossa produtividade? Crise de energia. As pessoas estão mais cansadas. As pessoas não têm mais a mesma disposição, o mesmo gás, a mesma energia, né? Para desenvolver as atividades que constam no dia dela. Quando que a gente tem energia, Karina? Quando a gente tem uma alimentação balanceada, quando a gente tem uma postura ergonômica que é adequada, quando o nosso sono está em dia, é um sono reparador, quando fazemos atividade física. Isso parece muito clichê e muito repetitivo de tudo que vocês costumam usar, né? Costumam ler, costumam ter de orientações médicas, enfim. Mas eu trago a importância disso porque muitas vezes eu já escutei pacientes dizendo: ah, Karina, porque o meu cérebro não tem me ajudado, porque ando muito com falta de memória, com dificuldades. E aí eu pergunto: você tem alimentado o seu cérebro com o que ele precisa para ele te dar esse retorno? Porque muitas vezes você está sobrecarregando o seu cérebro, você não faz o que precisa fazer para ele estar bem, e ele acaba não correspondendo ao que você precisa, né? Então, o nosso cérebro, ele é uma máquina também, ele precisa também ser alimentado, ele precisa também descansar, ele precisa ter os respiros, ele precisa de tudo que é importante para deixá-lo saudável. Ele estando saudável, em troca você tem energia, disposição, boa memória, raciocínio, toda a parte cognitiva dele. Então, hoje em dia, estamos tendo muita crise em termos de energia, de cansaço, devido ao nosso modo de vida, né? Nossos estilos de vida. Então, uma mentalidade diferente é importante para que a gente consiga entender que se faz necessário para a qualidade do nosso tempo. Muitas vezes o tempo vai ser muito mais bem utilizado quando estamos bem fisicamente, mentalmente, socialmente. Focar em uma coisa durante horas a fio só te deixará exausto. Mas se você fizer um intervalo em um horário estratégico, você ficará mais sagaz, mais concentrado e com mais energia.
Às vezes a pessoa não quer parar porque ela não quer perder tempo. Só que muitas vezes o que não entendemos é isso, que aquela paradinha, aquela pausa é o que nos faz realmente ter muito mais tempo, o tempo ser muito mais bem aproveitado do que se eu não o fizer. No final das contas, você pode trabalhar melhor, passando menos tempo trabalhando. Essa acaba sendo a fórmula mais importante de tudo. Quando eu estou bem, eu consigo produzir em menos tempo e ter mais tempo para outras coisas. E muitas vezes a gente não tem essa percepção, né? Eu tinha um paciente que ele comentava isso. Karina, eu chegava em casa às 6 horas e eu não fazia nada. Eu ficava na TV, no sofá, ia dormir 10, 11 horas e no outro dia sempre acordava cansado, sem disposição. E aí eu resolvi mudar. Eu comecei a fazer funcional à noite, comecei a andar de bike, comecei a acordar mais cedo, assistir lives de manhã, e é impressionante como mudou a minha energia, a minha disposição, o quanto para mim agora o meu dia rende. E muitas vezes a gente acha que não fazer nada, né, ficar na televisão, no sofá, a gente está descansando e a gente está tendo energia suficiente para o dia seguinte. E muitas vezes não. E o porquê disso? Porque a gente não está colocando tudo que é importante para o nosso corpo, para o nosso cérebro, para o nosso organismo, para ele corresponder ao ritmo que a gente precisa. Outra coisa que compromete muito a produtividade é a procrastinação. Você já deve ter ouvido falar nessa palavrinha. Vocês podem ser reféns da procrastinação e talvez vocês nem saibam, né? Procrastinar é simplesmente o ato de adiar o cumprimento de uma tarefa que precisa ser realizada. Você sabe o que deve fazer e não é capaz de fazer. É uma lacuna entre a intenção e a ação. E entre a intenção ou a necessidade de fazer até a ação, existe um tempo que se chama procrastinar aquela atividade. E isso compromete todo o seu tempo, porque muitas vezes essa atividade precisa ser feita e ela vai ser feita nos 46 do segundo tempo. E isso vai atrapalhar todo o seu fluxo de rendimento e de atividades propostas, né, para a sua semana, para o seu mês, para o seu dia. Adiar as tarefas é contraprodutivo quando se quer otimizar o tempo e tirar o máximo de um dia. Eu tenho que trazer muito a disciplina para isso. A disciplina no sentido de que se eu tenho que fazer, eu tenho que fazer ponto. A gente não pode misturar a motivação com o ato de fazer. O ato de fazer é, eu tenho que fazer ponto. E se eu não tenho que fazer, existe uma data, eu começo a pensar como seria, o que eu vou sentir, e isso acaba fazendo com que eu sempre vá deixando para depois. A procrastinação também interfere em gerenciar as emoções, não apenas o seu tempo, né? Acreditar que você deve esperar estar com bom humor para fazer algo é uma armadilha que pode te levar à procrastinação. Ah, eu vou deixar para fazer amanhã eu vou estar melhor, eu vou estar mais disposto. Ah, eu não vou fazer hoje porque hoje eu estou cansado. Só que você tem que fazer aquela atividade, indiferente de como está o seu tempo. Indiferente de como está o seu humor, desculpa. Então, é algo que uma hora ou outra você vai fazer. Só que se você acumular, você vai ficar ansioso, você vai ficar angustiado, você vai correr contra o tempo para muitas vezes entregar em prazos, e isso só vai comprometer a sua saúde e a sua qualidade de tempo. O pensamento, não estou com humor para cumprir tal tarefa, pode levar a um ciclo vicioso.
E a gente muitas vezes nem percebe que a gente está dentro de um ciclo vicioso. Refletir sobre a razão real para a qual eu estou adiando essa tarefa. Por que eu vou adiar essa tarefa? Por que eu não faço essa tarefa agora? Qual o motivo que me impede de eu não realizar essa tarefa nesse momento? E reformular o modo como você vê uma situação. Isso aqui são dicas para vocês lidar com a procrastinação. Então, quando eu perceber que eu estou a adiar uma tarefa, eu fazer uma reflexão, né? Eu fazer uma tomada de consciência sobre por que eu estaria adiando essa tarefa. Esse motivo faz sentido? Esse motivo realmente é convincente para mim? Eu tenho argumento suficiente para mim fazer o adiamento dessas tarefas? E um outro ponto é eu reformular o modo como eu vejo uma situação. Às vezes eu olho para ela como é algo tedioso para me fazer, é algo chato, é algo que vai me tomar muito tempo. E esse modo de ver a situação, né, ver a atividade, a tarefa, faz com que eu não queira fazê-la agora. E sim, que eu fique empurrando ela para fazer mais para frente. Então, tomar a consciência de como eu encaro as tarefas que eu acabo procrastinando. Outro ponto que compromete muito a produtividade é o saber dizer não. Por quê? Porque muitas vezes eu digo sim para os meus colegas de trabalho, eu digo sim para minha chefe, eu digo sim para os meus amigos, eu digo sim em casa, e aí eu abraço 599 mil coisas para fazer e muitas vezes eu sei que eu não daria conta, que eu não quero mais, por dificuldades em dizer o não, eu acabo me comprometendo, né? Não tenho tempo, estou lotado de coisas para fazer, muito provavelmente é porque você disse sim para muitas coisas. E aí você entra no ciclo vicioso de não ter tempo. Alguém se visualiza nessa situação? Alguém de vocês se vê com dificuldade de dizer não? Às vezes, a gente tem esse déficit de habilidade porque a gente não quer decepcionar as pessoas, a gente quer agradar todo mundo, a gente tem medo de como as pessoas ficariam com o meu não. Eles vão ficar chateados comigo, eles vão me decepcionar, eles vão se afastar, eu não vou mais ter isso. Às vezes sim, né? É uma dificuldade imensa que as pessoas têm em dizer não. Muitas vezes elas também pensam assim, que dizendo não, ela não é uma boa pessoa, ela não está ajudando, né? E a gente entende que para ser uma boa pessoa a gente tem que ajudar, que a gente tem que ser prestativo. Não é isso que eu quero que vocês façam. A ideia é filtrar. Se eu tenho condições de ajudar, eu vou dizer sim e vou ajudar. Se eu não tenho condições, se aquilo vai comprometer, né, toda a demanda que eu já tenho, eu tenho que entender que eu vou dizer que eu não posso, ciente de que realmente eu não tenho condições de abraçar mais uma situação. Por que dizer não é tão difícil, né? Medo de desagradar, medo do que a pessoa vai pensar de você, não saber o que dizer educadamente. Isso também é algo que eu vejo muito. Karina, mas eu não sabia como dizer não. Mas eu fiquei com medo de ser grosso. Eu fiquei com medo da pessoa não entender. Então, vamos lá. O que eu posso fazer, né, quando acontece uma situação dessa? Eu posso negociar, né? Então, vamos supor que meu chefe veio me pedir para deixar tudo que eu tenho para fazer e fazer um outro relatório. Então, eu posso negociar com ele.
prazos, negociar às vezes que eu não tenho como fazer, um colega fazer. Eu posso também negociar para passar para um outro dia, ver uma forma criativa, né, e otimizar aquilo que eu tenho para fazer ou aquilo que a pessoa está me pedindo. Se não tiver jeito, né, tipo, é um trabalho e o meu gerente diz que eu tenho que pegar isso e não interessa. Então, tenho que fazer. Tem as que não tem como negar, mas também tem um monte desnecessárias. E é nesse ponto que eu quero que vocês observem, porque de fato tem coisas que faz parte às vezes, a professora pediu um trabalho, né, deu uma atividade, a mãe quer muito que eu vá numa reunião familiar, enfim, tem coisas que não tem como negar, mas tem muitas outras que a gente entra na maior vacilada porque a gente não conseguiu dizer não. E vocês têm que prestar atenção, vocês têm que ter consciência disso, porque quando vocês fazem isso, vocês têm autoconhecimento, vocês se conhecem, o porquê que eu não consigo, o que de pior iria acontecer se eu dissesse não, como que eu poderia achar uma maneira assertiva de responder para aquela pessoa. O autoconhecimento nos ajuda a lidar com diversas situações que aparecem no nosso dia a dia. E é humanamente impossível responder a tudo e fazer tudo, né? Então, isso a gente também tem que entender. Como que eu posso dizer não? Aqui eu trouxe uma colinha para vocês, né? Uma maneira muito educada e assertiva de dizer não, inicialmente agradecendo por ser lembrado, né? Uma pessoa me convidou para mim fazer uma palestra, vamos supor, convidou para mim fazer uma live. E eu não quero, né? Eu não posso, não tenho condições, enfim. Como que eu vou negar para essa pessoa? Então, eu agradeço por eu ser lembrada, obrigada por considerar o meu nome para essa live. Fico muito honrada com esse convite. Mostra que tu entendeu o que a pessoa disse, né? Então, às vezes, tu pode até parafrasear o que a pessoa disse. Então, tu me convidou para fazer uma live no dia tal, que tem tal duração, com tema tal. E depois você vai negar respeitosamente, né? Apesar da oportunidade ser muito legal, apesar de tu ser uma pessoa que muitos adorariam estar ao lado, eu não tenho tempo hábil nos próximos dias, meses, eu estou com vários outros projetos alocados para o próximo semestre, enfim. Você vai agradecer e vai dizer que no momento você não consegue absorver, né, esse convite, essa demanda. E para ajudar, a gente sempre orienta também, mostre outras alternativas, né? Olha, apesar de eu não poder fazer, eu conheço muita gente boa que pode fazer. Eu posso estar te encaminhando, mandando um e-mail para outros profissionais, tal. Então, muitas vezes, você também ajudá-lo a resolver aquela necessidade também faz você ficar numa situação positiva e tranquila. Não volte atrás na sua decisão. Também não é válido e nem saudável você ficar com aquele remorso depois que você disse não. Sabe, quando a gente fica tipo remoendo, a gente chama ruminação. Porque eu deveria ter dito sim, porque agora o que a pessoa vai pensar de mim? Putz, porque também não me custava nada. Isso é pior, gente. Isso é pior, porque isso faz emocionalmente vocês ficarem num modo tenso, preocupado, o corpo de vocês se coloca numa situação de alerta e isso faz mal para a saúde física e mental. Então, não vamos ficar alimentando e remoendo o que eu fiz, certo que realmente eu fiz a melhor escolha. Lembrem-se, o nosso tempo está muito ligado às escolhas que fizemos. E queremos usar o tempo da melhor forma possível, fazendo as coisas que nos são importantes e que nos levarão para o caminho dos nossos objetivos. Então, nunca diga sim para outras pessoas, enquanto internamente você está dizendo não para você mesmo. Você se anula e essa cobrança uma hora vai vir e vai ser muito cara essa conta. Então, assim, não se anule
querendo agradar os outros. Não use o seu tempo, que é muito precioso, com medo de frustrar ou decepcionar os outros. E se você tiver muita dificuldade com a questão de dizer não, eu sugiro fortemente você buscar desenvolver essa habilidade. Seja buscar ajuda, seja pesquisar na internet, no YouTube, ler a respeito disso. Busque aprender a como lidar com essa situação se você tem realmente muita dificuldade com isso. Outro fator que atrapalha muito a nossa produtividade, a nossa questão de tempo é feito é melhor que perfeito. O que não significa mal feito. Pessoas que têm dificuldade, né, com perfeccionismo, com perder muito, ficar muito tempo em cima de uma atividade, de uma tarefa, buscando sempre a excelência daquela atividade, acaba comprometendo muito os resultados proporcional ao tempo que ela tem. Então, qual é o tempo que o perfeccionismo te consome? Você fica muito em cima das atividades, você fica revisando, você fica com a sensação de que poderia ter sido melhor, de que poderia ter sido diferente. Fica tentando e olhando e achando que realmente ainda tem algo a mais para melhorar. Busca uma validação externa, né? Faz e fica mostrando para a pessoa, ver se deu certo, se não deu certo. 51% mais chance de morrer as pessoas que são perfeccionistas. As pessoas que buscam a excelência nas atividades. Elas têm, né, 51% mais chance de morrer do que as pessoas que não lidam buscando a excelência. A rede social aumenta muito o perfeccionismo. Observe, às vezes a pessoa não se vê perfeccionista, ela acha que ela só está fazendo certo, ela acha que o certo é fazer assim, ela não tem a consciência, ela não tem a percepção de que ela é perfeccionista, ou que a busca da excelência tem tomado muito do seu tempo. Isso é uma coisa que eu quero que vocês observem nos próximos dias, se vocês realmente se deparam, né, com essa situação. Lembre-se que autoconhecimento é muito importante para saber o nosso jeito de funcionar e como a gente lida com as situações da nossa vida. Se questione sempre, né? Estou usando o meu tempo com sabedoria? Estou usando o meu tempo da forma mais produtiva possível? Ou eu estou aqui nessa tarefa gastando tempo e deixando outras importantes de lado? Isso é uma reflexão que você pode fazer no seu dia a dia com as coisas que você está fazendo. Está sendo útil? Estou usando da forma produtiva? Existe uma maneira de agilizar, de otimizar isso? Se hoje fosse o último dia na Terra, essa atividade estaria o suficiente para eu ir para casa e ficar com quem eu gosto? Essa atividade já estaria o bom suficiente para a finalidade dela? Porque às vezes ela já está há muito tempo e você está ali refazendo, elaborando, porque no seu critério ela ainda não está boa. Mas talvez o seu critério não seja o suficiente para avaliação. Então, é importante avaliar que critérios você tem usado para os trabalhos que você tem desenvolvido. Defina padrões de qualidade para as tuas tarefas. Busque validar com 2 ou 3 pessoas para não ficar mais tempo sobre essa tarefa. O que significa validar, Karina? É eu pegar e, por exemplo, assim, terminei o meu relatório, mas eu estou com a sensação que eu poderia ainda melhorá-lo. Só que aí, antes de eu fazer isso, eu pego o meu relatório e vou lá e pergunto, o que tu acha? Me dá um feedback desse relatório? Falar para outra pessoa, olha só, avalia como que está esse relatório no teu ponto de vista, pega 2 ou 3 feedback
Às vezes o relatório já está muito bom, às vezes o relatório já está com dados suficientes, já está com design, já está de uma maneira com boa qualidade. Mas nos seus olhos essa qualidade não está suficiente. Só que isso pode estar sendo distorcido justamente por você buscar sempre a perfeição. Então, validar com outras pessoas é bem importante e ajuda muito a entender que as tarefas não nos requerem uma tomada de tempo tão grande. E principalmente, né, a coisa que mais nos faz mal, a ruminação. Interrompa a ruminação mental. As pessoas não vão gostar dessa apresentação. Essa apresentação está faltando muitos dados. Não vou conseguir terminar a tempo, vou precisar de 10 dias. Tudo isso que fica passando na sua mente faz com que você fique mais preocupado com essa tarefa, faz com que você busque e entre no ciclo vicioso da perfeição, da excelência, e que isso entra num looping que você não consegue mais sair. Limite o tempo sobre a tarefa, isso é uma dica muito importante, né? Eu vou determinar 50 minutos para mim fazer isso aqui. 50 minutos eu dou conta. Então, assim, ó, se você fez em 50 minutos e agora você está ajustando, você está floreando, você está... Deu. Se você colocou o tempo e esse tempo deu, você precisa passar para a próxima tarefa. E reflita também sobre o seu progresso semanalmente, né? O quanto que eu tenho evoluído semanalmente com relação à busca da excelência nas atividades que eu desenvolvo. O tempo faz, sim, a diferença na vida de vocês. E faz de uma maneira que muitas vezes a gente não percebe. Qual é a correlação entre relógio e a capacidade de produção que a gente tem? Muitas vezes as pessoas acabam dizendo, a gente não tem isso, né? Essa noção. Às vezes as pessoas chegam e dizem assim, João, olha só, tu consegue fazer isso aqui para a semana que vem? Eu posso. Quantas páginas eu leio por minuto? Se eu não sei, como eu vou saber se eu posso ler o relatório até amanhã? Quantas horas depois a minha concentração cai? Então, assim, eu tenho que ter um conhecimento sobre hora, relógio e a capacidade de produção, execução que eu faço em determinado tempo. Para mim ter o mais próximo possível da realidade do que eu consigo de demanda. Porque senão eu começo a abraçar várias atividades com uma falsa percepção de dar conta de fazer aquilo, né? Pode entregar na semana que vem? Posso. Nem parei para avaliar se eu posso de verdade. E aquilo acaba comprometendo o meu tempo livre, o meu tempo de final de semana, né? Então, vamos tomar mais cuidado com relação a o que de fato é a hora relógio com a capacidade que eu tenho de realizar as coisas. Existem muitas pessoas que elas são multitarefas, né? Fazem várias coisas ao mesmo tempo, iniciam várias atividades e não tem nada de errado nisso, desde que você seja uma dessas pessoas que consigam, né, fazer várias atividades. A ideia é a gente sempre sugerir uma coisa por vez, né? A gente se policiar. Eu estou fazendo uma coisa por vez, não vou pegar aquilo lá porque eu não terminei isso agora. Senão, você começa a fazer muitas coisas, não termina nada, fica com a sensação de frustrado e de não produzir. O autoconhecimento, mais uma vez, a gente vai estar trazendo sobre o autoconhecimento na terceira aula. Vou falar com vocês sobre isso. O autoconhecimento é algo que nos ajuda muito a lidar com as coisas. Eu tenho que me conhecer para saber a minha capacidade, para saber o tempo com relação às demandas, para saber como que eu funciono melhor, se eu funciono melhor de manhã, de tarde, à noite, a partir de quanto tempo que o meu rendimento cai. Tudo isso faz parte de eu me conhecer.
E isso é algo que a gente acaba não fazendo, né? É algo que as pessoas não buscam se conhecer, entendendo que esse autoconhecimento é um benefício para tudo que ela faz, para todas as atividades que ela se envolve, enfim, relacionamentos, tudo o autoconhecimento reflete. Evitar a tarefa seguinte, né? Ela é o envenenamento da atual. Então, se eu fico pensando na tarefa seguinte que eu tenho para fazer, eu não concentro na tarefa que eu tenho para fazer agora, e isso compromete a de agora e depois. E constantemente vocês devem se pegar fazendo isso. Qual é o desafio que eu tenho, Karina? É de eu estar onde eu estou nesse momento, é me concentrar nessa atividade, se fazer presente. Hoje em dia tem se difundido muito sobre o mindfulness, que é uma prática de meditação do aqui e agora, da atenção plena, que é a gente estar com a nossa atenção voltada para a atividade que a gente está fazendo naquele momento. Ou seja, a gente desligar o piloto automático e focar naquele momento. Isso faz a gente ter a sensação de ter consumido o tempo, de ter se envolvido, de ter aproveitado o tempo, né? E mais uma vez reforço, se eu tenho dificuldade de estar, né, com atenção plena nessa atividade, vou buscar recursos para desenvolver essa habilidade, porque isso é possível. Todos nós somos possíveis de desenvolvermos novas habilidades para a melhoria, né, o nosso crescimento, a nossa evolução. Diversificar tarefas seguidas também ajuda muito no processo do nosso cérebro. O nosso corpo responde muito bem a uma tarefa física, seguida de uma intelectual e depois uma afetiva. Por exemplo, se eu trabalho numa planilha de Excel e depois eu vou trabalhar num texto, o corpo tende a mudar o foco e o cérebro desliga automaticamente quando a repetição acontece. Então, se eu fico numa planilha de Excel o dia todo, se eu fico trabalhando em cima de um texto o dia todo, né? Quando essa repetição acontece, o nosso cérebro, por poupar energia, por instinto de sobrevivência, acaba desligando. Então, fazer essas pausas ou trocas de atividades funciona muito bem para o nosso rendimento. E isso eu só vou saber a partir do momento também que eu me conhecer, né? Então, vamos buscar tomar mais consciência de como a gente age, pensa, se comporta diante das tarefas, diante da demanda do trabalho que a gente realiza todo dia. Outra coisa importante também é que de nada adianta a gente participar meramente do curso, pois nada do que estiver aqui tem o poder de mudar ninguém, né? Não sou eu que vou colocar mais tempo e mudar a vida de vocês, né? Não é esse curso que vai mudar a maneira de vocês gerirem, né? E aproveitarem o tempo. Em gestão do tempo, existem mais pessoas que desistem do que fracassam. Não deixe isso acontecer com você. Então, esse é o material, né, que a gente tinha para trabalhar hoje. Espero que toda essa reflexão acerca da importância, da prioridade sobre o que a gente coloca no nosso tempo, nas atividades, vocês tenham conseguido entender e observarem no dia a dia de vocês. Quero ver se vocês têm alguma pergunta, se vocês têm algum comentário, se vocês querem fazer algum complemento do que eu trouxe aqui, se deu para entender essa proposta nova que eu quero colocar para vocês, né? Que é uma proposta da gente entender e priorizar com base no que é importante para nós. Então, se vocês tiverem uma realidade um pouco específica, vocês podem estar mandando, vocês têm o meu WhatsApp,
né, que está ali no grupo. E vocês podem estar me mandando, ah, Karina, hoje a minha realidade é assim, tal, e eu gostaria que tu pontuasse alguma coisa diante disso para me ajudar. Gente, tô mega à disposição, né? Tô aqui para realmente ajudá-los a entender melhor sobre o tempo, a produtividade, a maneira como hoje eu lido, administro e aproveito no meu dia a dia, na minha rotina, no meu trabalho, e de que maneira que às vezes eu posso, inclusive, otimizar, ampliar e aumentar para mim me sentir mais satisfeito com as atividades que eu faço. Porque satisfeito com o meu tempo é o mesmo tempo que vocês têm, é o mesmo tempo que o Kevin, que o Juliano, que o Aro, que todo mundo tem. A questão é o que, que eu tenho feito com esse tempo, com o meu dia. Ótimo. Bem legal essa tua pontuação. Porque, de fato, o que, que acontece? Muitas vezes a gente não percebe, né, o quanto a gente procrastina, o quanto muitas vezes a gente diz sim para abraçar todas as situações, o quanto muitas vezes a gente está cansado, a gente não dormiu bem, ou a gente não tem se cuidado bem, o quanto muitas vezes temos mudado a nossa atenção, né, para várias coisas desnecessárias no nosso dia a dia, como rede social, como notificação, esses WhatsApp hoje com notificação fica pulando, né, fica mostrando ali. Gente, eu utilizo muito dessas dicas que eu trouxe para vocês no meu dia a dia. Eu estou sempre me policiando para realmente dar importância e prioridade do meu tempo para o que é importante para mim e vai me trazer retorno. Estou sempre com a corda no pescoço com relação ao tempo. Eu acredito e eu sei também o quanto isso é angustiante, porque tu está numa corrida sempre contra o relógio. E isso faz tu desencadear a ansiedade, faz tu desencadear o teu corpo em modo de tensão, e isso faz com que a tua saúde fique comprometida. E isso não é saudável, né? Não temos que ter uma vida assim. A nossa vida é o contrário. Ela tem que realmente ser uma vida tranquila, leve, indiferente da fase da vida que vocês estão. Se é uma fase inicial, né, onde a gente se dedica mais para o trabalho, se é uma fase onde a gente se dedica mais para a família, se é uma fase que a gente se dedica mais para a saúde, ela tem que ser leve em qualquer momento que a gente está na vida. Mas eu vou trazer para a gente trabalhar a roda da vida, para vocês olharem cada esfera da sua vida, o quanto vocês estão satisfatória com aquilo. Vou estar trazendo também ferramenta para trabalhar o autoconhecimento, e a gente também vai estar falando sobre outras coisas que é importante, né? Eu aprender a descarregar muita coisa que eu fico segurando mentalmente, eu saber planejar, eu saber antecipar muitos dos imprevistos, eu saber priorizar, eu entender o que é equilíbrio, tudo isso a gente vai estar falando nas próximas aulas, e vou estar, né, muito feliz se vocês compartilharem um pouco das suas realidades e a gente junto poder ver de fato o que tem comprometido e não deixado, né, vocês com a corda no pescoço, tá bom? Muito, muito obrigado pela atenção de vocês. Esse vídeo vai ficar salvo, tá? Depois eu vou estar compartilhando o link do vídeo salvo para sempre vocês darem, né, uma olhadinha. E fico à disposição, né, se vocês quiserem colocar alguma coisa também lá no WhatsApp para mim estar comentando ou trazendo na próxima aula aqui para compartilhar com vocês. Certo? Se alguém quiser fazer mais algum comentário antes de nós encerrar essa aula de hoje. Muito obrigado, Kevin, Anderson, Alexandre. Nossa, quantos nomes juntos. Obrigado, até a próxima, um abraço e se cuidem.
Ótimo trabalho na hospedagem da primeira reunião.